Irmãos queridos, paz e graça da parte de Jesus para todos nós nesta manhã. E para você que em casa ou viajando, acompanha, participa pela internet, que a mesma graça inunde o seu coração com muita paz, esperança renovada, que seja um dia especial na presença de Deus. Eu quero iniciar esse tempo de reflexão orando. Eu quero orar pelo seu Maurício. Maurício é tio da nossa irmã Cláudia. Ele se encontra desde quarta-feira que passou na UTI do São Rafael e respira com a ajuda de aparelhos. E Jesus mandou que nós orássemos. E eu quero estender isso a você que aqui está e deseja orar, precisa de uma oração. Você que está aqui, como o seu Maurício não pode vir aqui para o altar, você que veio nessa manhã querendo orar, precisando de uma oração, eu quero te convidar a vir para o altar para a gente orar aqui agora. Quando a gente chama para o altar, não é que Deus não possa ouvir se você estiver no banco, mas é um gesto. É um sinal de dependência, de busca, de intensidade, de dizer eu quero o Senhor. Você que está na galeria, é isso mesmo, fique de pé e vamos participar pela fé desse momento de oração. Deus amado, Pai querido, na Tua presença santa nós estamos. Nesta manhã de domingo, dia do Senhor, prestando culto, cantando louvores ao Teu nome, celebrando as boas novas da salvação. Ó Deus, Tu conheces a nossa vida, nossas inclinações, desejos, pecados, fraquezas, tudo em nós. E aqui estamos depositando no Teu altar as nossas vidas, Senhor. Ó Pai, nós somos pequenos, limitados, imperfeitos. Nos desesperamos, nos enfraquecemos, nos entristecemos, descremos tantas vezes, perdemos a esperança, falamos bobagem. Tem compaixão de nós. Nesta hora, no altar, estamos renovando a nossa fé e trazendo aos Teus pés, colocando diante do Teu altar e do Teu trono as nossos desejos e sonhos, nossos pedidos, para que o Senhor os contemple e os atenda segundo a Tua misericórdia. Estou colocando, Senhor, a vida de Maurício diante dos Teus olhos. A Tua palavra diz que Tu és soberano. Que quando o Senhor estende a mão de poder, ninguém detém. Tua palavra diz que uma porta que o Senhor abre, ninguém fecha. A porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Tua palavra diz que os Teus olhos estão em toda parte, contemplando os Teus servos, os Teus ungidos. E o Teu coração está aberto, assim como os Teus ouvidos, ao clamor do Teu povo. Então Deus, aqui está, no altar da Tua igreja, o Teu povo, de pé, de joelhos, pedindo ao Senhor uma intervenção, pedindo um toque do Senhor, pedindo um sinal, um socorro. Deus, vem ao encontro do Teu povo. Deus, sopra nesse lugar a Tua graça. Deus, envia a resposta para o Teu povo, para a Tua igreja. Deus, contempla o pedido da Tua igreja nesta hora que vem Te adorar.
Deus, em nome de Jesus, se o inimigo está com a mão retendo alguma coisa, Deus, libera nessa hora, em nome de Jesus, para que nós, os teus filhos, recebamos aquilo que o Senhor já determinou. E se alguém está aqui, Deus, porque não tem forças para continuar, renova os teus filhos, fortalece, levanta a cabeça, os olhos para a cruz, para continuarem andando na presença do Senhor vitoriosamente, a despeito das lutas. Visita a família enlutada, visita o casal com problemas, visita os filhos que estão se desviando, traze-os todos para o teu altar, meu Senhor. Cura toda enfermidade espiritual, moral, relacional e toda dor física. Toca com misericórdia e graça, Senhor. Sê como um ancião que luta com as suas dores, com aqueles que lutam com a solidão. Sê o seu companheiro, Senhor. Consola o coração do teu povo. Aquele que luta em questões de trabalho, com empregados, com patrões. Meu Deus amado, derrama a tua santa paz no coração. Aqueles que não sabem o que fazer amanhã, meu Deus, entra com a providência do Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja nesta manhã, cada um na sua luta. Mas que o Senhor receba do teu povo neste dia santa adoração, porque nós somos filhos que pedem pão e sabemos que o Senhor não nos dará pedra. Pedimos peixe, o Senhor não nos dará serpentes. O Senhor nos dará aquilo que precisamos. Louvado seja o teu nome. Nós oramos assim, com gratidão e louvor, em nome do nosso Salvador bendito. Amém. Querido, pode voltar para o seu lugar. E, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos. Eu vou ler o Salmo 84. Vou ler Salmo 84. É um salmo dos filhos de Coré, ao mestre de canto, com o título Saudades do Templo. Eu peço que você acompanhe com bastante atenção, reverência, o que vou passar a ler agora. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração.
Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Queridos, Deus é tão misericordioso que usa pessoas simples e imperfeitas como eu, como você, para falar com a gente. A gente lê a Escritura, faz referência de um texto bíblico. Você faz isso com alguém? Eu faço isso. E pela nossa boca, usando o português, usando a nossa mente, usando uma experiência, usando um testemunho, Deus fala com a gente para nos abençoar, para nos confrontar e para nos trazer sempre à sensatez e ao caminho da obediência. Este salmo era um salmo entoado, era um dos hinos do cancioneiro de Israel. E o seu conteúdo revela algo muito precioso que eu quero repartir com você nessa manhã. E com você que está em casa e virá à noite. A ideia do templo, para eles, não é a mesma ideia de templo que nós temos. A ideia que eles carregavam sobre templo era de algo novo, que era o resultado de uma caminhada, primeiramente, peregrina, instável, armando e desarmando um tabernáculo, como forasteiros. Tinha uma equipe de prontidão, de levitas, que tinham como ministério, como serviço, armar e desarmar o tabernáculo, que era, na verdade, uma grande tenda de lona, um tipo de lona. Onde o sacerdote entrava, os filhos de Israel, os líderes de Israel entravam para sacrificar ao Senhor. Lá dentro, mais ao fundo, ficava o Santo dos Santos, um lugar reservado, separado por uma cortina, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Mesmo assim, uma vez por ano. Era onde ficava a Arca da Aliança. E era onde a presença de Deus se manifestava real, visível, naqueles elementos construídos com madeira e recoberto com ouro. Era tão real a presença de Deus ali, que, estando o sumo sacerdote prestes a entrar naquele lugar, era com tamanha reverência, com tanto medo, temor,
Era tão séria a coisa, que ele tinha que entrar ali com uma corda amarrada na cintura e com uma sineta presa ao cinto, porque ele ia sacrificar, representando toda a congregação dos filhos de Israel no lugar santo. Se por alguma razão, alguma impureza acontecesse, entrasse ali, ou um ato profano, o sumo sacerdote seria fulminado ali no altar. E ninguém poderia entrar para retirá-lo. Não era uma coisa psicológica, era real. Eles tinham que puxar o sumo sacerdote pela corda, porque ninguém tinha acesso àquele santo lugar. O sumo sacerdote representava aquele que hoje nós sabemos quem é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Era tão real a presença de Deus. Vocês conhecem a história. A arca, quando foi sendo levada da casa do sumo sacerdote, onde havia passado vários meses, e ia para Jerusalém, ela ia sendo levada por uma junta de bois. Ninguém podia tocar a arca, senão os levitas. Mesmo assim, tinha que ter todo um rito para isso acontecer. E os bois iam levando num carrinho a arca da aliança, que simbolizava e carregava a presença de Deus. E num dado momento, um dos bois tropeçou. E a arca ia caindo. E um servo de Deus, chamado Uzá, correu para acudir e socorrer a arca que ia caindo. E tocou na arca. E caiu fulminado na mesma hora. Não era uma coisa psicológica, era real. E a gente vê na oração de Davi que ele não descansaria a sua alma enquanto não desse repouso à arca de Deus. E ele se referia a um templo que seria construído. E esse templo tem toda uma história, uma profecia, e o templo então é construído em Jerusalém. E a gente vê a oração de Salomão consagrando esse templo. O altar, por exemplo, nós acabamos de orar aqui no altar, e eu disse a vocês por que a gente chama para orar no altar. Deus pode ouvir em qualquer lugar, até lá na rua, em qualquer lugar. Mas existem elementos que são simbólicos. O Senhor disse assim, se referindo ao altar: ali estarão postos os meus olhos, abertos os meus ouvidos, à oração que se fizer nesse lugar. Deus deu a medida de tudo. As cores, as formas, tudo mais, para aparelhar o templo que representaria a glória de Deus. Sabe o que aconteceu no dia da inauguração do templo? Não cortaram fitinha vermelha, não fizeram um churrasco, não teve festa, não teve nada disso. Eles se prostraram para adorar ao Deus que os havia tirado da terra do Egito, a quem estavam consagrando aquele templo. Sabe o que aconteceu? Visivelmente, fisicamente, realmente, o templo se encheu de fumaça.
E a glória de Deus desceu naquele lugar. Então, para eles, para quem escreveu o salmo que acabei de ler, o templo era muito, muito mais do que uma edificação, do que um prédio. O templo representava a glória de Deus. Assim como a arca não era só um baú que levava dentro a vara, um pedaço da vara de Arão que floresceu, um punhado do maná que vinha do céu, as tábuas da lei. Não era só um baú que levava isso. Ali era a glória de Deus que se manifestava, e eles tinham aquela relação com aquele objeto. Então, eles iam numa procissão, multidão em festa, à casa de Deus. Essa expressão se enchia de um grande significado, a casa de Deus. Quando eles foram levados cativos para a Babilônia, eles viram que queimaram parte do templo, roubaram o ouro. Eles, em prantos desesperados, diziam: foi-se a glória de Sião. E de lá, no cativeiro, eles choravam. Penduraram os violões deles, que eram as harpas, os instrumentos de tocar e cantar para Deus. E diziam assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Sião acontecia no templo. Sião era a manifestação da glória de Deus. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Encostávamos. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, eu, Jerusalém. Jerusalém para eles era o templo. Tudo convergia para o templo. A minha maior alegria. E depois, em prantos, coração doído, eles diziam: filha de Edom, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos, esmagá-los contra a pedra. O templo era a glória de Deus e representava a maior alegria que Israel tinha, era na presença de Deus. O que eles tinham de celebrar e de contar para as nações do mundo era a manifestação de Deus, era a glória de Deus, era a presença de Deus, era tudo o que acontecia à roda do que eles viviam na presença de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. E o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhotes, até nos teus altares. Eu encontrei, para mim,
É bom estar nos teus altares, Senhor dos Exércitos. E ele diz no verso 4, bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Então, eles tinham essa relação com a igreja, com o templo, porque era a glória de Deus. Nós, da nova aliança, temos uma outra referência. O próprio Jesus disse à mulher samaritana: vós adorais neste monte, e dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Eu, porém, vos digo que vem a hora, e já chegou, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, para eles, na velha aliança, não havia adoração sem a presença de Deus no templo. Na nova aliança, Jesus é o templo. Lembram? Ele disse que seria destruído o templo, mas que em 3 dias ele seria reconstruído. E aí os circunstantes, os próprios discípulos não entenderam como 3 dias, levaram 70 anos para construir, em 3 dias. Jesus é o templo. Então, nesse sentido, a igreja que foi inaugurada na nova aliança não depende do templo físico para adorar o Pai. Eu já disse aqui uma vez, se, digamos, vamos construir aqui uma ideia, aconteceu agora. O presbítero Daniel contou para nós aqui o que aconteceu nessa tragédia aqui no nosso Nordeste, em Alagoas. A água veio, Alagoas e Pernambuco, e varreu várias cidades. Eu, como seminarista, preguei um fim de semana no aniversário da congregação lá em... Daniel? Aquele outro lugarzinho lá que tem um... Cortês. Eu preguei no aniversário de Cortês, eu era seminarista. Conheço o templo. A água passou ali e deixou só o piso. A água não levou a igreja. A igreja vai se reunir e, em nome de Jesus, vai reconstruir o seu templo. Porque a igreja não se desmancha com a água, nem com o fogo, nem com o terremoto. Nada destrói a igreja. A igreja é de Jesus. O templo pode derribar, pode vir um terremoto, derribar o templo, o prédio, não a igreja. A nossa referência é outra, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Agora escutem. Conquanto haja 2 realidades, há uma ponte que liga as 2 coisas. E eu quero falar para vocês nesta manhã sobre essa ponte. Esse anelo, esse desejo, essa paixão ardente pelos átrios do Senhor,
que eles tinham é a mesma que nós precisamos ter. A dedicação, a consagração, o envolvimento, o compromisso, a fidelidade, a ligação que a gente tem com Deus, com as coisas de Deus, são a mesma. A mesma. É isso que Deus requer de nós, como requeria deles. Ocorre que o formato se modificou, a essência é a mesma. Hoje, nós não sacrificamos um bezerro para derramar o sangue numa bacia e depois queimar as gorduras. Não fazemos mais isso com um carneiro. Não sacrificamos mais animais. Mas nós, com a mesma intenção, adorar a Deus, cultuá-lo, confessar pecados, render a Ele o que lhe é devido, fazemos com a mesma intensidade hoje, em espírito e em verdade. Mudou o formato, a essência é a mesma. O culto que a Deus prestamos é com a mesma piedade, o mesmo fervor, a mesma dedicação daqueles irmãos. E pensando assim, preciso falar isso com você. E quero me dirigir a você que não veio, que está vendo pela internet. Por razões seculares, circunstanciais, históricas, sociais, agenda humana, vontade humana, nós estamos esvaziando os significados da nossa fé. O domingo não é diferente da segunda. O sol nasce igualzinho. Nasce, vai no seu curso, até se esconder, foi um dia. Segunda-feira vai ser igualzinho. Sai e se põe. Assim é na terça, assim é na quarta. São dias. Mas nós, servos de Deus, conhecendo a palavra de Deus, o mandamento do Senhor que mandou que nós separássemos um dia para servi-lo, para o descanso, para a reflexão. E a igreja cristã, apostólica, pela importância do dia, do domingo, para a igreja cristã protestante, que foi o dia em que o Senhor ressuscitou, e a igreja decidiu receber esse dia, consagrar esse dia, como sendo o dia em que o Senhor ressuscitou, para se congregar, para se reunir. Não é um dia nosso, é um dia do Senhor. Vir à igreja não é uma escolha. Não é uma escolha que nós fazemos. Não é uma agenda que nós elaboramos. É dever de todo crente reservar o dia do Senhor para cultuá-lo na sua casa, no lugar que nós separamos. Se fosse debaixo de uma árvore, seria ali que a gente congregaria. Se fosse num galpão, qualquer lugar, aquele seria o lugar da adoração. A gente às vezes aluga, num período de carnaval, qualquer outra época, um acampamento que pode servir para muitos eventos.
Ali a gente tem uma capela, tem um galpão, tem um auditório que pode servir o ano inteiro para vários assuntos. Quando a igreja se reúne ali é um santuário. Pode ser uma garagem que serve durante a semana inteira para guardar um caminhão. No domingo tira o caminhão, reúne a igreja, ali é um santuário. Mas é o lugar separado para congregar os santos, para cumprir a ordem de Deus, o mandamento de Deus. Deus tem um propósito em tudo isso. Não é invenção humana, não é porque o pastor quer, porque o conselho quer, não é porque está na agenda da igreja, não. É mandamento de Deus. Deus tem bênçãos especiais para quando o povo se reúne, se congrega e se ajunta. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Salmo 133. Que diz que, quão suave é que os irmãos vivam em união. E diz mais, como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Você não vem à igreja porque o pastor está observando, porque o conselho quer a sua presença. É porque Deus tem uma bênção para você e tem uma bênção para a congregação reunida. A igreja da Bahia peca muitas vezes escolhendo cultos para vir. Deus conhece o coração. Tem gente que não pode mesmo vir. Se não pode mesmo vir por alguma razão muito específica, Deus conhece. Deus é justo. Ele é soberano. Ele é onisciente. Ele julgará retamente. Mas muitos vêm de manhã, já sabem que não vêm de noite. Outros só vêm à noite. Outros só vêm de manhã. Não podem fazer isso. Há alguns anos, a igreja ainda zelava muito por isso, conselhos eram mais atentos, a vida era diferente, a gente vivia mais próximo, o tempo não era tão apertado, quer dizer, o sistema que não nos ajuda era diferente, hoje as coisas vão cada dia piorando. Mas, nas atas do conselho da nossa igreja, aqui, e de outras que eu conheço, a gente encontra referências, só como exemplo, a pessoas que foram levadas ao conselho e foram disciplinadas, afastadas da comunhão, porque no dia do Senhor, num domingo, foram vistas fazendo compras, ou foram vistas passeando de bicicleta num parque, digamos assim. Tem várias referências, tem vários exemplos. Disciplinadas, afastadas da comunhão por estarem em pecado. E nós estamos seguindo um curso pecaminoso, que é de sair da igreja, deixar de vir por esse ou por aquele motivo. Estamos lidando com as coisas de Deus. Isso tem a ver com a fome, a sede que temos dele, o anelo da nossa alma, que é o Senhor. Sabem por quê? Se eu estiver errado, podem falar, mas eu sei que não estou.
A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. As coisas têm o valor que nós lhes damos. Que o Espírito Santo faça calar essa palavra no seu coração e no meu nesta manhã. E que você não incorra nesse pecado, porque não é a mim que você vai prestar contas, mas ao Senhor da igreja.